Após a perda de sua mãe, o menino não aguentou o que sua tia e primos faziam com ele. Então ele fez algo chocante. O menino Chris, de 12 anos, pedalava sua bicicleta com toda a força, tentando não pensar em deixar sua cidade natal para sempre. Ele pretendia ir para Chicago, saindo dos subúrbios onde morava com a mãe durante toda a vida. Infelizmente, após Amanda Garrison falecer de pneumonia há 6 meses, a vida de Chris se tornou insuportável. Isso se devia ao fato de que, após a morte de sua mãe, o pobre órfão foi morar com sua tia Rebecca, que não o suportava e o considerava um parasita. Além disso, ao se mudar para a casa de sua falecida irmã com seus 2 filhos, Rebecca Parker estabeleceu suas próprias regras de imediato. Desde o primeiro dia, os primos odiavam Chris, a quem consideravam um fracassado. Cansado de ser constantemente intimidado por Harry e Floyd, o menino decidiu escapar para Chicago, um sonho que nutria há várias semanas. Chris pedalou com determinação, querendo chegar à cidade antes do anoitecer. Inúmeros motoristas passaram pelo menino, mas nenhum deles se interessou pela criança ou por sua jornada longa e difícil. Finalmente, Chris alcançou a cidade e, ao virar em uma rua tranquila, parou para respirar. O menino não queria ir para o centro, onde o trânsito era muito intenso e ele poderia ser facilmente atingido por um carro. De repente, a atenção de Chris foi atraída por um barulho estranho atrás dele, que vagamente lembrava mastigação. O menino virou bruscamente e ficou surpreso ao ver um velho sentado em um banco. As roupas do homem estavam velhas e sujas, o que denunciava sua condição de morador de rua, algo comum em qualquer grande cidade. Havia um saco de papel ao lado do velho, e ocasionalmente ele tirava algum tipo de pastel dele e comia com prazer. Ao ver o homem comer, Chris percebeu o quanto estava faminto e sua boca encheu-se instantaneamente de saliva. Já haviam se passado várias horas desde que o menino fugiu e, durante todo esse tempo, ele não tinha comido nada além de água. Percebendo o olhar faminto de Chris, o homem sem teto resmungou e disse: "E aí, moleque, está com fome? Pegue aí, tem o suficiente para 2. Chris não precisou de um segundo convite e logo estava devorando o pastel quente, gentilmente oferecido pelo velho. Mais tarde, Chris descobriu que o nome do velho era Thomas Price, e ele vivia em uma casa abandonada na esquina da Rua Park há vários anos. Ao saber que Chris havia fugido de casa, o homem sem teto balançou a cabeça em desaprovação, mas se absteve de comentários adicionais. O Sr. Price compreendia o menino, que fugia de um lar ruim como ninguém. "Se quiser, pode passar a noite comigo. Há espaço suficiente na casa, mas devo avisar que esse bairro pode ficar muito barulhento. Há motociclistas morando ao lado, mas eu já me acostumei, então o barulho das motos não me incomoda mais", disse o velho, amassando o saco de papel já vazio. Chris aceitou prontamente a oferta, e 1 hora depois, já estava deitado em uma velha cama que o Sr. Price gentilmente providenciou para ele, enquanto o homem se acomodava em um velho sofá rangente. Em menos de 5 minutos, o menino já estava roncando suavemente, com as bochechas enterradas no travesseiro. Chris não conseguia mais lutar contra a fadiga, causada pela longa jornada, e somente suas panturrilhas doloridas não o deixaram esquecer o dia longo e difícil que teve. Na manhã seguinte, o menino acordou com os suaves raios de sol penetrando pela janela mal fechada do seu quarto. O Sr. Price já estava de pé, e ao lado do fogão elétrico desgastado, preparava um café da manhã simples, um par de ovos e um pedaço de bacon. Chris fungou e sorriu. Ele certamente gostou dessa vida. Certamente, a casa do Sr. Price não era exatamente a casa dos sonhos, mas ainda era um lar. E a melhor parte era que ninguém intimidava ele, chamando-o de preguiçoso ou parasita. Thomas Price se revelou um bom homem, que lia livros para Chris e gentilmente o incentivava a estudar escrita e matemática.
O velho compreendia que Chris foi obrigado a começar a viver como adulto, e ser analfabeto no mundo adulto complicaria muito as coisas para Chris. O Sr. Price também apresentou o garoto a Patrick Morgan, responsável pelo clube de motociclistas. O homem estava vestido com uma jaqueta e calças de couro e a primeira coisa que fez foi mostrar ao garoto sua Harley Davidson. Nossa, posso dar uma volta? Chris perguntou admirado. Claro que sim, mas primeiro cresça um pouco e então será bem-vindo para tentar, Patrick disse com um sorriso. Ele gostava de observar o menino, que parecia fascinado pela vida livre dos motociclistas na estrada e pelo rugido ensurdecedor dos motores. Para a alegria do Sr. Price, Chris se tornou um frequentador assíduo do clube de motociclistas liderado por Patrick Morgan. E ele ficou ainda mais contente pelo fato de o menino não apenas observar os motociclistas trabalharem em suas motos, mas também se envolver no processo o máximo que podia. Com o tempo, Chris aprendeu tanto sobre motores e marcas de motocicletas que não era menos habilidoso do que um verdadeiro mecânico. Temos um futuro mecânico entre nós, podem acreditar. Esse menino vai se destacar. Disse o Sr. Price, piscando amigavelmente para Patrick Morgan. Alguns anos se passaram rapidamente, e durante esse tempo, o pequeno e frágil Chris se transformou em um jovem alto e bonito, orgulhoso de suas calças surradas e jaqueta de couro cheia de zíperes e rebites. Infelizmente, quando Chris entrou na vida adulta, o Sr. Price ficou seriamente doente, depois de ter comemorado recentemente seu 70º aniversário. Infelizmente, várias doenças crônicas esgotaram o corpo do velho, que passou uma parte significativa de sua vida nas ruas. Thomas Price faleceu tranquilamente em seu sono. Naquele dia, um belo arco-íris apareceu no céu, após uma longa e intensa chuva. Perder a única pessoa que se importava com ele foi muito difícil para Chris. Além disso, Patrick Morgan e o resto dos motociclistas decidiram encerrar o clube de motociclistas. Estamos encurralados, Chris. As autoridades locais não nos deram chance. Vou voltar para minha terra natal em Idaho, é tranquilo e pacífico lá, mas quero te dar algo antes de ir, pegue minha moto, agora é sua. Disse Patrick Morgan, entregando as chaves ao jovem. Depois disso, os dois homens se abraçaram e prometeram se ver novamente no futuro. Agora, pilotando a Harley de Patrick nas ruas noturnas de Chicago, Chris sentia-se como um lobo solitário vivendo sua vida solitária. Como o jovem não tinha para onde ir, ainda vivia na antiga cabana herdada do falecido Sr. Price. Um dia, enquanto passava pelo rio, Chris testemunhou um terrível acidente, no qual um dos carros bateu na proteção lateral e ficou preso sobre o rio. Os espectadores acidentais da tragédia apenas deram de ombros e esperaram pelos serviços de resgate. Eles disseram a Chris que o motorista ainda estava dentro do carro, preso sobre o rio. Pegando um martelo do porta-luvas, o jovem se aproximou decididamente do carro e quebrou o vidro traseiro com alguns golpes fortes. Então, ele cuidadosamente entrou no carro. Lá dentro, viu uma jovem assustada que acabou sendo a motorista do infortunado veículo. Ela estava chorando e não sabia o que fazer. Vamos, pegue minha mão rapidamente ou ambos cairemos no rio. Ordenou Chris em um tom que não admitia objeções. Felizmente, ele não precisou dizer duas vezes, pois a estranha imediatamente seguiu seu pedido. Levou muita força e esforço para Chris tirar a mulher do carro e levá-la alguns metros para longe do local perigoso. Naquele exato momento, o carro balançou ameaçadoramente e caiu no rio. A bravura de Chris causou uma salva de palmas alta da plateia involuntária, que testemunhou toda a situação. Como você está? Você está bem? Vamos sair daqui antes que a polícia e os repórteres cheguem. Segure-se bem. Disse Chris e ligou o motor de sua motocicleta. Em menos de um par de minutos, os jovens já estavam a caminho do centro, onde era fácil se perder no tráfego pesado. Enquanto isso,
Chris sentiu as mãos da jovem o abraçando firmemente pela cintura. Mais tarde, descobriu-se que o nome da desconhecida que ele salvou era Samantha Martinez, e seus pais eram empresários ricos. Pouco antes daquela fatídica manhã, seu pai havia lhe dado um Ford, novinho em folha para comemorar seu próximo aniversário. Infelizmente, aquele carro era difícil de controlar, e ao ultrapassar o limite de velocidade, Samantha o colidiu. Ainda bem que você teve sorte, nem sequer arranhou, disse Chris. Poderia ter sido muito pior. Na verdade, não acho que há algo de sorte nessa situação. Agora terei que contar ao meu pai o que aconteceu, e ele é muito rígido, respondeu Samantha com um suspiro triste. Chris sentiu uma onda de simpatia pela mulher parada diante dele. Samantha era uma jovem bonita, com belos olhos azuis que lembravam a mãe falecida de Chris. Apesar de tudo o que aconteceu antes, os jovens passaram o resto do dia juntos, conversando sobre tudo no mundo e sentindo uma forte simpatia. Quando começou a escurecer, Chris levou Samantha para casa, tendo reunido coragem e superado sua natureza tímida. O jovem pediu para ver Samantha novamente no dia seguinte. Claro, os jovens não tinham ideia de que o encontro memorável iria lançar as bases para o relacionamento deles, que preencheria suas vidas com amor e ternura. Vendo um ao outro todos os dias, Chris e Samantha se apegaram muito um ao outro em questão de dias. Infelizmente, Donald Martinez não compartilhava do entusiasmo de sua filha por esse relacionamento, e só pensava em como se livrar dele o mais rápido possível. Chris não é digno de você, filha. Ele é provavelmente um bom rapaz, mas eu já encontrei alguém melhor para você em nosso círculo social, disse o empresário, levantando-se da mesa de jantar. Mas pai, eu amo Chris e não quero estar com mais ninguém, retrucou Samantha, tocando os lábios. Infelizmente, a jovem não levou em conta a determinação de seu pai. O homem decidiu separá-los, não importa como. Assim, Donald Martinez colocou sua filha em prisão domiciliar e disse a Chris que ela estava se casando. É claro que o jovem ficou indignado e tentou defender seus direitos, mas os seguranças do empresário rapidamente o expulsaram para a rua. Sem saber o que fazer, Chris literalmente não conseguia encontrar um lugar para si mesmo. Depois disso, ficar em Chicago era muito doloroso para Chris, já que tudo ali o lembrava de Samantha. Cansado de se sentir triste o tempo todo, o jovem empacotou suas coisas e voltou para sua cidade natal, de onde fugiu muitos anos antes. Pobre Chris teve uma surpresa infeliz. A casa de sua falecida mãe estava em um estado bastante deplorável. Aparentemente, ninguém havia feito qualquer trabalho na casa durante todos esses anos. Chris percebeu que sua falecida mãe provavelmente foi a última pessoa a consertar qualquer coisa naquele lugar. Mas quando Chris abriu cautelosamente a porta, sua tia idosa, Rebecca, saiu para cumprimentá-lo, com os olhos quase fechados tentando identificar quem veio visitá-la. Chris? É você? Perguntou uma mulher idosa com a voz trêmula. Incapaz de conter seus sentimentos, Chris abraçou a tia Rebecca, tentando não olhar nos olhos da velha, cheios de culpa. Como se descobriu mais tarde, seus filhos, Harry e Floyd, se envolveram em problemas e estavam levando uma vida de crimes. O resultado lógico de sua vida perigosa foi uma sentença por roubo à mão armada, pela qual a insuportável dupla já estava cumprindo 3 anos na cadeia do condado. Ouvindo sua história estranha, Chris ficou surpreso por não sentir qualquer ressentimento por ela. Pelo contrário, o jovem foi muito compreensivo e até se ofereceu para ajudá-la a consertar a casa. Um dia, enquanto trabalhava na cerca, Chris ouviu uma voz feminina dolorosamente familiar. Oi, querido. Então é aqui que você se escondeu. Surpreso, Chris se virou e viu Samantha Martinez parada na frente dele. O que você está fazendo aqui? Você fugiu, mas e o seu casamento e seu pai? Perguntou o jovem, incrédulo. Não, eu não fugi, embora realmente quisesse.
A verdade é que estou grávida, e contei ao meu pai sobre isso. Ele entendeu e mudou de ideia sobre nosso relacionamento. Então, aqui estou eu, disse Samantha, olhando para baixo, envergonhada. Ao ouvir sua amada, Chris não conseguiu conter sua felicidade. Ele pegou Samantha e a girou pelo quintal como uma pena. Rindo alegremente, Samantha Martinez até fez Rebecca sorrir, que imediatamente percebeu que algo muito bom tinha acabado de acontecer na vida de seu sobrinho. Enquanto isso, Chris não parava de girar Samantha, segurando suas roupas. O jovem estava além da felicidade, percebendo que em 7 ou 8 meses, ele se tornaria um pai e o chefe da família. Além disso, o jovem ainda não sabia, mas seu futuro sogro tinha dado ao jovem casal uma concessionária de carros como presente. E assim, Chris em breve deixaria de ser apenas um simples motociclista para se tornar um milionário. Mas, enquanto isso, Chris simplesmente desfrutava do momento agradável que mudou sua vida em um instante. Agora, ele tinha o verdadeiro amor e uma família de verdade. A jornada de Chris e Samantha ensina que a determinação para enfrentar desafios e seguir o coração pode superar as maiores adversidades. Essa história de amor e superação destaca como a empatia, a persistência e a coragem podem transformar contratempos em oportunidades e revelar um futuro repleto de amor e crescimento. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.